nome é Raquel, sou nutricionista, sou especialista na área de aleitamento materno, então trabalho com isso já há algum tempo. E então, por isso, vou dividir com vocês aqui a minha experiência e vamos, né, conversar um pouquinho sobre esse assunto, tentar, claro, melhorar sempre, né, como profissional de saúde, em promover, proteger e apoiar a amamentação. Então, primeiro, eu trouxe para a gente refletir aqui um artigo que faz uma revisão de literatura e uma análise de como é que está esse apoio dos profissionais de saúde na área do aleitamento materno. Como é que nós, profissionais de saúde, estamos aí apoiando o aleitamento materno? E o que vocês acham que esse artigo encontrou? Vocês acham que está bom, que pode melhorar? O que está faltando? Cada um faz aí o pensamento dentro de si. Vamos fazer aí uma autoanálise do que é que a gente pode fazer para melhorar esse apoio que a gente está oferecendo hoje em dia. Como é que ele está, né? Como é que será que vocês avaliam que ele está hoje? Então, o que a gente já sabe, tá? Então, antes da gente falar sobre aquilo ali, que o aleitamento materno, ele traz, né, a saúde, longo prazo, hoje, né, que é o melhor alimento para o bebê, que ele tem implicações na saúde física e psicológica da mãe, física e psicológica do bebê, que ele é padrão ouro na alimentação da criança, que ele faz bem, né, para a saúde da criança, para a saúde do meio ambiente, e que é a ação mais eficiente na redução da mortalidade e morbidade infantil. Então, aleitamento materno é mais importante do que saneamento básico, né, quando se trata de reduzir a mortalidade infantil, que a gente sabe que ainda é uma luta, né? O Brasil ainda precisa melhorar muito na redução da mortalidade infantil, então o aleitamento materno é sim, né, uma das principais ações que nós podemos fazer, né, enquanto profissionais de saúde. Quando a gente às vezes não tem essa percepção, né? Quando eu estou ali ajudando uma mãe, uma dupla, a estabelecer a amamentação, eu posso estar protegendo aquela criança não só contra o adoecimento, mas também contra a morte. Isso é super importante. Que a amamentação, ela poderia salvar mais de 800 mil vidas a cada ano em todo o mundo, o que equivale a 13% das mortes em crianças menores do que 2 anos, né? Então, esse é o lance, a gente trouxe esse dado para a gente em 2016. Então, como é importante, né? O que mais que a gente tem de importante aí, de novidade, né? Então, que é relativamente novo. Que não só o aleitamento materno ele é importante em todas as camadas, né? Não é importante só para diminuir ali a chance de mortalidade de uma criança que às vezes não teria acesso a uma água de qualidade, ou, né, que não tem, né, ou porque, não, ele tem que amamentar porque aquela família não tem uma renda suficiente para comprar leite. Não é isso, né? Então, aleitamento materno ele é importante em todas as camadas da sociedade, mais alta, a mais baixa. Então, e a gente tem, né, esse estudo que mostrou que amamentar pode levar a 72% do aumento da renda das famílias, que pode ser atribuído ao incremento de inteligência. Então, o que esse estudo encontrou? Né? Então, foi um estudo de coorte, iniciado em 1982, e acompanhou essas pessoas por 30 anos, né? E fizeram teste de QI, de renda, escolaridade. Esse estudo terminou, ele fala, mas ele, na verdade, não terminou, né? Esse estudo, ele continua, essa coorte, ela continua, essas análises, elas continuam, e a gente, daqui a um tempo, vamos ter novas informações aí. Mas, nesse momento, com 3.493 participantes, que mostrou que as crianças que são amamentadas têm melhor desempenho em testes de inteligência, que foram menos propensas a terem excesso de peso e serem obesos. Então, quer dizer, o aleitamento materno é saúde no presente e também no futuro. O que mais que a gente sabe aí de importante, né? E é importantíssimo a gente reforçar isso aqui, né? Sobre a importância dessa amamentação prolongada, e hoje a gente tem usado um nome até inclusive diferente, porque quando a gente usa assim, prolongado, né? O que é uma coisa prolongada? É uma coisa que vai se arrastando como se não fosse mais apropriado. Né? Então, a gente usa a amamentação continuada, né? Que é quando a mãe continua a amamentar depois dos 6 meses. E muitas vezes a gente traz, né, nossas percepções individuais, a nossa cultura familiar, e tem a tendência de repetir isso nos atendimentos, nos nossos atendimentos, nas nossas orientações. Esse é um cuidado que nós temos que ter como profissional de saúde, porque às vezes a gente acha, né, não, eu acho feio.
Olha lá, a Gisele Bündchen amamentando, será que é feio? Uma criança grande, né? Então, a gente traz, né, essas... vamos dizer, essa questão cultural, muitas vezes são nossas percepções individuais, a gente tem que tomar cuidado, né, para não deixar isso atrapalhar as nossas orientações. Por quê? Porque o que a gente sabe mesmo, que a ciência mostra, é que o aleitamento materno, ele é a melhor opção para a criança, o melhor alimento que a criança pode receber, inclusive até os 2 anos ou mais, tá? Então, ele é super importante no segundo ano, tá? No segundo ano, é claro que ele já não é mais, né, segundo ano de vida, do primeiro para o segundo, né, ele já não é mais o principal alimento, né, então ele já não, ele vai fazer parte da alimentação, é a alimentação, né, a gente chama até os 2 anos, né, aquele período da introdução da alimentação é o período que vai ali, desde que a criança começou a comer, com 6 meses, até o segundo ano de vida. A gente chama esse período de alimentação complementar. O que significa chamar de alimentação complementar? Significa que o leite materno continua sendo super importante e que a alimentação vem como um complemento. Tá? Então, a gente tem que ter essa consciência, porque essa é a recomendação do Ministério da Saúde, né? Então, que a alimentação venha como um complemento ao leite materno, que continua sendo importante até os 2 anos, tá? Então, eu quis trazer aqui, isso aqui é um pedacinho da importância do aleitamento materno para criança maior do que 1 ano, tá? Isso aqui a gente está falando só de nutrição, né? Então, só do que esse leite tem como um fator nutricional para essa criança. A gente sabe que ele tem, né, e aí aspectos imunológicos infinitos, né? A gente viu aí na pandemia, as crianças amamentadas, a mãe passou, né, teve Covid, transmitiu anticorpos para o bebê, foi vacinada, transmitiu anticorpos para o bebê. Então, a questão imune, né, a transmissão de células-tronco, transmissão de Helminth, que é uma partícula que ela tem, né, tem sido estudada, aí, inclusive como proteção do câncer. Então, as vantagens dessa criança continuar sendo amamentada são muitas, né? E então, só que, né? Então, esse slide fala só da questão nutricional. Então, que a gente escuta muitas vezes, nossa, ainda tem leite aí? Ah, né? Muito. As mães que amamentam, quem tá aí que já amamentou sabe que escuta muito isso, né? Então, sim, ainda tem leite, e esse leite, né, ele, né, se essa 500 ml, às vezes a pessoa fica em dúvida, né, o que é isso, 500 ml? Uma criança mamando 3 vezes ao dia, ela tem condições plenas de tirar 500 ml. Às vezes, só com 2 mamadas já é possível que essa criança tenha 500 ml, mas a gente, vamos dizer que em 3 mamadas ela consegue atingir isso aqui, tá? Uma criança já maior, né, entre o que está aí, né, 12 e 23 meses. 31% das suas necessidades energéticas, através do leite materno, né, por meio do leite materno, 38% das necessidades de proteína, 36% das necessidades de cálcio, 45% das necessidades de vitamina A, 76% das necessidades de ácido fólico, 94% de vitamina B12, 95% de vitamina C. O Brasil, ele tem, né, conseguido crescer e se destacar ainda muito, né, em relação ao aleitamento materno. A gente tem tido um crescimento, nossas políticas públicas têm sido eficientes para aumentar, né, esses níveis de aleitamento materno, tanto em tempo, né, como em quantidade das crianças amamentadas. Então, a gente tinha ali que em 1974, as crianças eram amamentadas em média por 2 meses e meio, né, então coincidiu ali com a época que, né, uma força muito grande do marketing, das fórmulas infantis, a mulher voltando para o mercado de trabalho, poucas políticas públicas favoráveis à amamentação, pouca informação, pouco apoio, né, então essas crianças mamavam ali por 2 meses e meio. 32 anos depois, né, quando a gente avalia em 2006, esse número subiu para 14 meses, né, então como essas crianças conseguiram ser amamentadas por mais tempo? Aí a gente tem esse outro dado, que mostra que em 86, 2% das crianças até 6 meses recebiam leite materno exclusivo. Em 2006, essa taxa saltou para 38. E daí nós temos uma pesquisa mais recente que mostra, né, o Enani, deixa eu ver se ela está aqui, o Enani, que de 2019, né, então, que mostrou que a gente saltou ali daqueles 2,9% para 45,7% já das crianças sendo amamentadas exclusivamente em
2020, tá? Então, quer dizer, é um aumento expressivo, a gente, né, tem conseguido, sim, com as políticas públicas, melhorar muito essas taxas de aleitamento materno. E aí eu queria perguntar, né, trazer também essa outra reflexão. Se a gente sabe, né, quem aí atende gestante, tem essa convivência com as gestantes, sabe que quando você conversa com elas sobre aleitamento, elas demonstram muito interesse, vontade de amamentar. Então, a maior parte das gestantes querem amamentar. Cada vez mais elas têm liberdade também, né, para se posicionar, falar e falar não quero, né, não é esse o meu desejo. E o que a gente luta é isso mesmo, né, para que as mulheres possam sim expressar a sua vontade, uma vontade que a gente fala um consentimento, né, que ela tem esse consentimento, ela tem essa autonomia sobre o próprio corpo, né, e que ela deve ser sim informada, né, então a partir do momento em que ela recebe toda a informação, informação de fonte confiável, né, e que a partir do momento que ela recebe essa informação, ela pode sim optar, né, e elas estão cada vez mais tendo, né, essa força e esse apoio para fazer as opções informadas. Mas quando ela pode, né, a gente fala sobre a sua vontade de amamentar na gestação, praticamente 90, né, 100% dessas mulheres têm sim o desejo de amamentar e querem amamentar o bebê. O que é que acontece hoje que a gente tem só 50% dessas mulheres amamentando, né? Só 50% desses bebezinhos, menos de 50 desses bebezinhos, mama até os 6 meses. Né? Então, o que é que está acontecendo? Onde é que a gente está perdendo isso? É culpa de quem? O que está acontecendo? Não é, já aviso para vocês, não é porque essas mulheres têm pouco leite, tá? Não é porque o leite secou, não é porque o leite é fraco, porque isso a gente sabe que não é verdade, tá? Então, quando você entende um pouquinho mais sobre a fisiologia da amamentação, você entende, né, sobre ali a preparação, a fisiologia dessa gestante, a capacidade de produção de leite, a gente sabe que isso não é verdade, tá? Então, eu sei que pode estar lá arraigado dentro da sua, né, do seu conhecimento que você trouxe ali na sua vida, achar que o pouco leite existe, o pouco leite acontece, mas ele sempre tem alguma causa, né, que vem aí por trás dessa baixa produção de leite, é o que a gente, como profissional de saúde, precisa saber investigar e corrigir. Tá? Essa é a nossa função primordial. Não deixar essas mulheres continuarem repetindo esse discurso, né, e trazendo isso para a nossa cultura, esse discurso de que, eu tive pouco leite, porque o que acontece aí com essas 50% das mulheres que não conseguem amamentar, a maior parte delas vai referir que não teve leite suficiente. É o que a gente sabe que acontece, mas que a gente sabe que não é verdade. Então a gente precisa aí começar a encontrar, a mostrar, a corrigir essas causas para que a gente consiga interromper esse discurso. E aí, então, né, voltando lá no artigo, né, que a gente estava falando sobre essa análise, né, então, do papel do profissional de saúde, de como é que esse profissional de saúde pode promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, né? Então, como é que está o nosso papel hoje? O que a gente pode melhorar? Como que a gente pode atuar na prática mesmo, né? Então, assim, uma coisa é a teoria a gente tem, né? A teoria vem da faculdade, e o que a gente precisa mesmo é melhorar aí nosso apoio prático, né, nossa ajuda prática. Então, por isso também que eu trouxe essa foto, tá? Então, esse sou eu lá no banco de leite, ensinando uma mãe a retirar o leitinho, né, porque ela teve que ficar separada do seu bebê, né, um bebezinho que estava no sim, e, na verdade, não só as mulheres que precisam estar separados do bebê, tem que aprender como tirar o leite do peito, mas isso é uma recomendação que todas as mulheres deveriam sair do hospital sabendo como retirar o leite do peito. Informação, inclusive, que a gente passa no pré-natal. Tá? A gente já orienta a técnica no pré-natal para que ela possa saber como lidar, né? Então a gente chama de manejo. Como é que ela vai ter, né, esse manejo, manejar situações que podem acontecer na amamentação. Então, por exemplo, uma puxadura, uma mama cheia, né, ela vai conseguir resolver tirando o leite do peito, uma separação, uma volta ao trabalho, ela vai, né, separação do bebê, né, física do bebê, ela consegue passar por isso
Tirando leite. Uma situação em que ela sente que está tendo uma baixa produção de leite, como é que ela vai conseguir lidar com isso? Também tirando leite. Então, olha como é importante, né? Uma técnica tão simples que é essa técnica da extração. Então, vamos lá, né? Agora, já trazendo os resultados daquele artigo, né, que eu trouxe lá no comecinho da aula. Que o apoio, né, claro, o que o artigo traz, né? Então, que o apoio dos serviços e dos profissionais de saúde, ele é fundamental para que a amamentação tenha sucesso, né? Então, esse é o fechamento, né, a conclusão do artigo. Isso a gente já sabe, né? Talvez a gente se esqueça de vez em quando, mas isso é um fato, né? Então, que o apoio dos serviços e dos profissionais de saúde é fundamental para que a amamentação tenha sucesso. Mas o que a gente observa, o que a gente encontra na prática? Que a recomendação da própria equipe é um motivo recorrente alegado para o desmame, né? Então, a própria equipe aqui introduz uma fórmula infantil, muitas vezes sem, né, o motivo apropriado, sem a recomendação adequada, tá? Faz a introdução da fórmula infantil, ou quando introduz, mesmo às vezes com um motivo, com uma necessidade real, comprovada do uso de fórmula, a equipe faz, né, a recomendação do uso de fórmula, mas não faz o acompanhamento daquela família, né? Para quê? Para o retorno do aleitamento materno exclusivo. Né? Então, tem essa formação, né? A profissional, ele foi formado dessa forma. Ele tem essa prática, né? O bebê vem com baixo ganho de peso, ou vem com uma dificuldade de alimentação qualquer, a solução é a fórmula infantil. Né? E aí a gente não consegue resolver o problema de amamentação com esse pensamento. Entendeu? Então precisa de mudar a forma de pensar. Né? O baixo ganho de peso, os problemas de alimentação, eles exigem o quê? Uma avaliação da mamada, né? Uma correção da mamada, apoio, orientação, técnicas de alimentação, né? Orientar essas famílias sobre como amamentar da forma correta, como colocar esse bebê para mamar na posição correta, como retirar o leite do peito. Às vezes pode ser sim necessário o uso de complemento, mas se a gente vai fazer a indicação do complemento, aquela família tem que ser avaliada semanalmente, entendeu? Tem que ter um plano para o retorno ao aleitamento materno exclusivo, porque se a gente simplesmente, claro que é uma forma muito fácil de resolver o problema, né? Prescrever a fórmula. Muito mais fácil do que você oferecer apoio, do que você dar atenção, do que você fazer uma avaliação da mamada, do que você fazer uma correção, né? Porque muitas vezes é uma família que você vai ter que acompanhar mais de pertinho, né? Não vai adiantar você fazer essa orientação uma vez. A gente vai ter que fazer a orientação uma vez, às vezes, né, deixar aquela família agendada para daí um dia ou dois para poder verificar se foi eficiente aquela orientação que você fez naquele dia. Né? Pode ser que a gente tenha que ver mais vezes essa família acompanhar. Então, sempre que existe um problema de amamentação, essa família precisa ser acompanhada. Né? Se vai usar o complemento ou se não vai usar o complemento, ela precisa ser acompanhada, monitorada de perto. Ah, claro que é muito mais fácil, né, fazer a prescrição de um complemento, mas a partir do momento que a equipe faz isso, né, o paciente veio com um problema, veio com uma dificuldade de amamentação, prescreveu a fórmula e foi embora com um problema resolvido, né, ou com um problema a mais, não é? Não é isso? Então, vamos rever, né, as nossas decisões, as nossas condutas em relação às dificuldades de amamentação, tá? Aí esse outro artigo, ele traz uma análise da percepção das nutrizes acerca do valor útil do apoio ao aleitamento materno. O que é isso? Muito interessante, né? Quer dizer, teve aquele acompanhamento, aquele atendimento, foi útil para ela, né? Conseguiu resolver o problema? E aí, será que uma mulher que vem, né, com essa vontade de amamentar, né, com essa dificuldade de amamentação e sai com uma prescrição de fórmula, ela teve, né, um apoio útil? Acho que não, hein? Então, o que a gente encontra na literatura? Que informações e práticas inadequadas por profissionais de saúde têm influência negativa no estabelecimento e na manutenção do aleitamento. Que esses profissionais, eles precisam estar devidamente qualificados e sensibilizados para oferecer às gestantes e nutrizes orientações adequadas. Então, é preciso essa sensibilização, né? Quer dizer, é você se importar com a continuidade do aleitamento materno. Não só você se importar, mas você também estar qualificado. Né? Então, ter a preparação apropriada para oferecer
essa, esse atendimento, né? Um atendimento que exige, sim, uma técnica, né? Que a gente não tem, tá, gente? Nenhum profissional, isso é importante você saber, nenhum profissional vem com, né? Vem de fábrica, lá da faculdade, né? Nenhum vem lá da faculdade formado e capacitado para dar esse tipo de atendimento. A gente não aprende isso na faculdade, nenhuma profissão, tá? Então, na faculdade, o que a gente aprende? Um pouco da teoria sobre, né, fala assim, de todos os profissionais, né, claro que ele vai ver alguma teoria sobre aleitamento materno, ele vai sair da faculdade ali sabendo que o leite materno é importante, que o leite materno é saudável, o básico, tá? Mas ele precisa, se ele quer oferecer esse tipo de apoio, né, ou se ele está ali lidando com o público materno-infantil, é sim importante que ele se capacite, né, que ele esteja capacitado para oferecer esse tipo de atendimento. Todos os profissionais que estão ali no cuidado materno-infantil precisam ter domínio prático e teórico sobre aspectos do aleitamento materno, tá? O que mais, além de estar qualificado e sensibilizado? Ter um olhar atento, abrangente, sempre levando em consideração os aspectos também emocionais, a cultura familiar, né, daquela mulher onde ela está inserida, a rede de apoio que ela tem em casa, né, tanto social quanto familiar, quanto, né, do ambiente de trabalho, quem ela vai voltar para o trabalho, ela tem oportunidade, né, tem renda para ficar em casa com esse bebê, ou não, qual que é o tempo que ela demora para voltar para o trabalho, quem é que vai apoiar, né? Ela tem condições de estar em casa com essa criança, então tudo isso a gente tem que analisar. Como é que é esse apoio que ela está recebendo em casa? É um apoio pró-amamentação ou é um apoio pró-uso de fórmula? Então, olha, é tão interessante essa pesquisa que a gente que mostrou que se essa mulher ela tá, né, quem tá lá na casa dela, ajudando ela a cuidar do bebê é a mãe, e se essa mãe fala que o bebezinho precisa de usar um outro leite, né, ou vai contra a amamentação, fala que esse bebê precisa de uma mamadeira, precisa de um complemento, a chance da mãe ceder, né, quando é a mãe dela que está ali com ela, é de 5 vezes maior do que se não fosse a mãe dela. Se é a sogra, tá, que fala, né, que esse bebê precisa de um complemento, que precisa de uma mamadeira, a chance é 2,9 vezes maior dessa mulher ceder e acabar oferecendo a mamadeira. Né? Então, quando é a mãe da mãe com ela, a gente precisa, né, trazer essa avó para perto, explicar para essa avó importância do aleitamento, fisiologia da amamentação, explicar para ela como é importante que ela esteja ali ao lado da filha, apoiando a amamentação, né? E como que o que ela fala muitas vezes pode mudar aí a história, né, dessa família. Então é super importante que a gente tenha essas avós aí do nosso lado. Então, né, como a gente viu, o desmame é sim multicausal, tá? Então são muitas as causas que podem levar a esse desmame. O sucesso da amamentação ele vai depender da interação mãe e bebê, de suporte familiar, de suporte comunitário e de suporte profissional adequado. Então, o que essa mulher precisa na gestação e precisa ali nesse né, parto, é de muita informação e muito apoio qualificado. E aí eu queria trazer para vocês, né, o que é que a gente pode, né, orientar e trazer sobre a amamentação na atenção básica associado aí com um aleitamento materno exclusivo, né? Então, como é que isso, né, o que a gente traz de orientação na atenção básica pode melhorar, né, as chances dessa mulher amamentar exclusivamente? Então, as orientações no pré-natal, né, a gente olha, infelizmente, ainda muito pouca informação que as mulheres recebem no pré-natal, apesar de um grande número de estudos que a gente tem falando do quanto ela deveria receber de informação, tá? Então, por exemplo, a minha pesquisa de mestrado não era uma pesquisa de análise estatística, né, mas a gente encontrou que 74% das mulheres atendidas no SUS, né, naquele meu grupo da pesquisa, 74% daquelas mulheres não receberam nenhum tipo de informação no pré-natal. Então, isso é preocupante, né? Então, o que é que ela precisaria receber de orientação no pré-natal? Então, ela precisaria saber como extrair o leite das mamas, né? Então, para evitar engurgitamento, caso ela venha a ser separada do bebê, caso ela precise também estimular a produção de leite. Então, como extrair o leite das mamas? Evitar o uso de chupetas, bicos e mamadeiras. Então, isso é informação
essencial para o pré-natal. Ela demora um pouco a entender isso. A mulher demora um pouco a acreditar. Por quê? Porque ela tem muita informação. Tem um filho da vizinha lá que chupou chupeta e mamou mamadeira e não teve problema nenhum com a amamentação. Ela precisa entender que muitas vezes o outro filho, né, lá da outra vizinha, que tem pouco leite, que largou o peito, pode ter sido a mamadeira, pode ter sido chupeta, entendeu? Então a gente precisa, né, trazer informação de qualidade, né, trazer estatísticas, mostrar que sim, a chupeta, ela sim, ela pode atrapalhar, né? Então é muito difícil a gente, né, mas ela precisa ter essa informação, porque se a gente não fala aí que ela vai dar mesmo chupeta, né? Porque está muito na nossa cultura, né, esse uso de chupeta. Então, a importância da amamentação em livre demanda. Então, o que é amamentar em livre demanda? Quais são os sinais de fome desse bebê? Como é que ela sabe que o bebezinho está com fome? Como é que ela sabe que o bebezinho está satisfeito? Ela precisa saber isso ainda no pré-natal. Talvez a informação mais importante seja essa, né? Então, saber onde buscar ajuda no caso de dificuldade com a amamentação. Então, aí na sua região, você sabe onde é que essa mulher pode buscar ajuda, caso ela precise? Às vezes a gente não sabe mesmo, né? Nós mesmos não sabemos o que informar para esses pacientes, né? Então é importante que a gente primeiro se informe para depois poder levar essa informação. É importantíssimo ela entender que não há necessidade de preparação especial da mama durante a gestação, tá? Porque o que acontece muitas vezes quando a gente pergunta, né, para as gestantes, você já recebeu alguma informação sobre a amamentação? Ela fala, sim, já estou passando bucho no peito todo dia. Então, assim, a única informação que elas recebem é uma informação indevida, né, equivocada. Então, ela não precisa preparar a mama durante a gestação. Como é que a gente explica isso quando vem perguntar, né, sobre essa preparação que as gestantes sempre perguntam? Mostrando para ela, né, as modificações que o corpo dela já está passando, né? Você mostra para ela, olha, sua mão aumentou de volume, você percebeu que ela escureceu? Quando ela escurece, né, a areola está mais escura, né? Se elas não sabem o que é areola, a gente explica essa parte, né, do peito mais escura, próximo do mamilo. Você percebeu que ela está mais escura? Então, ela já está mais resistente. Você percebe algumas glândulas aí próximo, né? Nessa própria parte escura, essas glândulas estão produzindo uma secreção que vai hidratar a sua mama, que vai também, além de hidratar, proteger. Então, a gente precisa levar essas informações, mostrar para ela que o corpo dela, durante a gestação, já se prepara. Então, se o corpo já está naturalmente se preparando, ela não precisa de uma outra preparação especial. É muito importante também que ela receba orientação sobre a importância do contato pele a pele, né? Então, quer dizer que o nenenzinho nasce e o ideal é que logo que ele nasça, ele venha para o colo da mãe, que ele vai vir sujo, né? Sujinho mesmo, que aquela sujeirinha, né? É uma preparação, assim, ajuda o bebê a mamar, protege ele contra o frio, que protege ele contra as bactérias aí de fora, né? Do corpo da mãe, né? Então que vai ser importante também para que ele tenha sucesso na amamentação, esse contato pele a pele logo após o nascimento do bebê. E que esse contato também não é só no parto normal, que ele também pode acontecer na cesárea, né? Então é importante a gente trazer todas essas explicações no pré-natal. Sempre que a gente vai falar para mulheres gestantes e mulheres no pós-parto imediato, é interessante que a gente conheça algumas ferramentas de comunicação, sabe? O que a gente usa, né, como profissional, especialista em aleitamento materno, é uma técnica conhecida como aconselhamento, tá? E aconselhamento, vocês vão ver que é diferente de dar um conselho, tá? Quando a gente usa essas técnicas de aconselhamento, a gente consegue se conectar melhor com a mãe, a gente consegue captar melhor a atenção, escutar melhor o que aquela mãe trouxe, né? Talvez a principal ferramenta do aconselhamento é a nossa escuta, né? É capacitar a nossa escuta. Porque nós, como profissionais de saúde, temos uma tendência muito grande prescritiva, né? De achar que eu sei o que é melhor para aquela família, então eu prescrevo, eu oriento, eu falo o que eu acho que eu tenho que falar, e muitas vezes eu escuto muito pouco. Né? E esse bloqueio da escuta, muitas vezes
ele atrapalha a conexão com aquela família e ele me impede de ajudar. Por quê? Porque eu não sei a dificuldade que ela está enfrentando, eu não consigo entender a dificuldade, compreender a dificuldade que aquela família está enfrentando. E aí, muitas vezes, eu não consigo ajudar de forma eficiente, quando eu não consigo escutar, compreender. Então, usar essas técnicas de aconselhamento podem ajudar muito no sucesso desse atendimento que você vai fazer. Né? Então, a gente começa, por exemplo, são 10 tópicos aqui que te ajudam, né, a melhorar essas ferramentas de comunicação. Que, por exemplo, usar a comunicação não verbal, então demonstrar interesse por aquela família, afastar as barreiras, então sair de trás da mesa, se aproximar, oferecer essa ajuda para colocar o bebê, estimular a mulher a falar, fazendo perguntas abertas. Então, muitas vezes, o bebê tá mamando, a gente pergunta, né? O bebê tá mamando direitinho? Aí, às vezes, ela não entende o que é esse bebê, esse direitinho. Ela tem essa dificuldade de, né? Ela responde sim ou não, e você não dá abertura para ela explicar. Então, o ideal é que a gente pergunte, né? Com perguntas abertas, como, por exemplo, como você está alimentando o seu bebê? Aí você dá a oportunidade para ela contar que está dando uma mamadeira, que está dando um complemento, que está dando um chá, além do aleitamento materno. É importante a gente ser empático, né? Demonstrar que você tenta entender os sentimentos da mãe, né? Então, que você consegue compreender, que é diferente de ser simpático, né? O simpático é aquela pessoa que dá um sorriso, o simpático é aquela pessoa que se coloca no lugar, o empático não. O empático ele está preocupado com aquela mulher, com o sentimento dela, não com o seu próprio sentimento, mas sim com o sentimento daquela família. É importante que a gente evite palavras que pareçam envolver julgamento. Então, seu bebê está mamando bem, está mamando mal, como é que o cocô tá, o xixi tá bom, o xixi tá ruim, sabe? Então, assim, a gente evita essas palavras, né? Então, tenta usar palavras mais neutras, tá? É importante a gente reconhecer e demonstre que reconheceu que estava correto. Então, isso vem por meio de um elogio. Olha, que bom que você continua amamentando seu bebê. É o que a gente vai elogiar, por exemplo, para a mãe que entrou com um complemento de forma desnecessária, né? Então, em vez da gente criticar, a gente começa reconhecendo o que tem de bom, fazendo um elogio, certo? Depois a gente traz a informação, uma informação que faça com que ela tome as decisões, ela reflita sobre a melhor forma de cuidar do bebê, tá? Então, é importante que a gente aceite o que a mãe pensa e o que ela sente, que muitas vezes é diferente de concordar, né? A gente aceita, a gente recebe o que ela traz e oferece ajuda prática. Né? Então, perceber e resolver aquela dificuldade que ela traz. Sempre oferecendo informação relevante e na linguagem apropriada. Tá? Então, a gente precisa responder à queixa principal daquela família. Tá? Eu não posso achar que tem alguma outra coisa mais importante e deixar de atender aquela queixa que trouxe ela no meu atendimento. Tá? Então, sempre com pouca e relevante informação. Eu vou resolver aquele problema atual. Eu não vou falar do passado, eu não vou falar do futuro, eu vou resolver o problema que ela trouxe. E sempre oferecendo sugestões e não ordens, tá? Então a gente sugere, por quê? Porque a gente tem que estar aberto sim para ela falar, não, isso não vai funcionar lá em casa. Aí a gente tem que pensar em uma outra alternativa, tá? Para oferecer ajuda prática e realmente conseguir resolver o problema. Tá? Então, assim, é muito interessante essas técnicas de aconselhamento, a gente não consegue aqui detalhar e ajudar vocês a compreender cada um. Eu queria trazer realmente só um pincelado aqui, para que a gente observe, sabe? E olhe para a forma como a gente fala, para a forma como a gente conduz a nossa consulta, e tentar fazer isso, né? Assim, ser receptivo, ser simpático, empático, evitar julgamento, escutar, né, com uma escuta mais qualificada e fornecer pouca e relevante informação, sempre lembrar de usar a linguagem adequada, apropriada para aquele público que você está atendendo, tá? Então a gente precisa isso, treinar a linguagem para falar simples. Quanto mais simples a gente falar, melhor é o nosso atendimento, tá bom? E aí, né, trouxe também o formulário de observação da mamada, que ele pode ajudar muito, assim, quem está começando aí né, nesse universo do aleitamento materno, como é que a gente faz para observar a mamada, né? Porque a gente às vezes tem essa tendência, né? Colocou no peito, você olha ali, analisa ali por 5 minutos, olha a boca bem aberta, né?
boquinha de peixinho, né? Boquinha de peixinho, parece que tá mamando bem. Não, gente, observar a mamada é muito mais do que isso. A observação da mamada, ela começa no momento que aquela família entra no consultório, né? Então, o que a gente já vai observar logo que a família entra? Ó, essa mãe tá com, né, com uma aparência tensa, ela tem, né, então parece, a gente chega a família toda tensa, o ombro às vezes já tá assim quando ela entra, então já é sinal de que tem uma dificuldade, né? Quando a gente olha para a mama, né, então, primeiro ali, o primeiro item, né? A mãe já não parece saudável, ela parece doente ou deprimida. Ela tá tensa, tá desconfortável. Depois a gente vai olhar para a mama, né? Olha, a mama tá vermelha, tá inchada, tá dolorida, tá fissurada. Essa mãe, ela não sabe como posicionar a mama, ela segura a mama fazendo aquela mão de tesouro, isso pode, né? Tá interferindo também. Então a gente vai observar a forma como ela segura a mão. Depois a gente vai observar a forma como ela segura o bebê, né? Então se esse bebê tá a cabeça tá reta com o tronco, não, né? Então a gente precisa orientar. O bebê tá próximo do corpo, ou o bebê já tá mais solto, né? Afastado. O queixo e o lábio, como é que estão, né? Como é que está o apoio desse bebê? Aí depois a gente vai olhar para a pega, né? Aí a gente olha para a pega, vai olhar para a areola. Será que a gente está enxergando mais a areola acima do que abaixo da boca do bebê? Será que essa boca está bem aberta? Será que os lábios estão voltados para frente, virados, né? Será que esse queixo está tocando na mama? Depois a gente vai olhar para a sucção. Oh, será que ele está fazendo sucções rápidas e superficiais? Ou será que está lento, está profundo? Esse bebê solta espontaneamente a mama quando ele termina, ele dá sinais de saciedade quando ele termina de mamar. Vocês entendem? Então a gente tem que observar a mamada toda, não é só o começo. Né? O que a gente vai observar ali no final daquela mamada ou no meio da mamada? Se essa mulher tem sintomas, sinais de que o reflexo da ocitocina está ativo, né? Se quando esse bebê termina de mamar, a mama parece mais leve, mais vazia, a gente vai observar um mamilo, né? Esse mamilo, quando o bebê soltou o peito, ele saiu do jeito que ele entrou, redondinho, ou ele saiu achatado, amassado, machucado já. Então, essa mamada, ela tem que ser observada uma mamada completa. Uma mamada completa demora pelo menos, às vezes, uns 40 minutos, né? No início ali da amamentação. Então, a gente tem que ter tempo, né? Dispensar tempo para fazer esse tipo de atendimento ou encaminhar para pessoas que são capazes de dispensar tempo, tá? E aí, né? O que a gente sabe hoje da fisiologia? Né? Então, bem rapidamente aqui falando sobre fisiologia. Alguns principais hormônios, né, que são responsáveis pela produção de leite são a prolactina, né, que é o hormônio, sim, responsável pela produção de leite, e que ele é secretado quando o bebê está sugando, né, o bebê suga, os níveis de prolactina vão aumentando no sangue. É um hormônio noturno, então por isso a importância da mulher amamentar à noite. Né? Então a gente está muitas vezes preocupado com a mãe descansar e a gente não tem essa preocupação de que ela precisa sim amamentar à noite. Né? Ela amamenta e ela descansa depois, né? Então deixa alguma outra pessoa responsável por colocar essa criança para dormir, por arrotar, por tocar uma fralda se for necessário, né? E essa mãe se dedica à amamentação, é muito importante. A ocitocina, como é que a gente sabe se esse reflexo está ativo? Então, é um hormônio que muitas vezes pode fazer o útero contrair. Então, no comecinho da amamentação, ela pode sentir essa contração uterina. E essa contração uterina também é que vai ser responsável pela redução da chance dessa mulher ter uma hemorragia, dela ter uma anemia, tá? A ocitocina também vai ser produzida por meio da sucção do bebê. Então, esse bebê suga, né, estimula o mamilo, os impulsos sensoriais vão lá para a hipófise, e aí mais ocitocina no sangue, os níveis de ocitocina vão ficando mais altos. E aí a ocitocina é o hormônio que muitas vezes está relacionado com o estresse, as dúvidas, preocupação, dor, né? A dor pode também reduzir os níveis, né, inibir o reflexo da ocitocina. Então é importante que a gente, né, como profissional de saúde, esteja ao lado dessa mulher promovendo essa autoconfiança, né? Então ela precisa ter confiança na amamentação. Por quê? Porque a confiança também vai ajudar a aumentar os níveis de ocitocina. Então quando ela pensa no bebê com carinho, olha para o bebê, escuta os sons do bebê, tem confiança na amamentação, isso aí ajuda a estimular os reflexos da ocitocina. Tá?
A gente também tem um outro hormônio, né, que é o peptídeo inibidor da lactação, que ele vai inibir a produção de leite se a mama estiver cheia. Então, por isso que é tão importante saber tirar esse leite do peito. Alguns sinais e sintomas de que o reflexo da ocitocina está ativo, né? Vocês lembram lá quando a gente está avaliando a mamada, a gente tem que perceber esse reflexo está ativo. Então, essa mulher tem contrações uterinas, refere essas contrações, ou se ela tem uma sede repentina, se vaza leite quando ela pensa ou quando ela escuta sons do bebê, se ela tem uma sensação de formigamento, fisgada nas mamas antes ou durante a mamada. Se esse bebê tem sucções lentas e profundas, seguidas de deglutição, indica que esse leite está fluindo para a boca do bebê. E a avaliação da mamada? Né? Então, olha só, vou deixar vocês pensarem o que é uma mamada antes e depois, né, da correção dessa bebezinha aqui. Então, é bem nítido, né, que a gente consegue ver a diferença. Né? Então, essa foto de baixo aqui, a gente tem uma mama muito cheia, né? Então foi preciso tirar leite da mama, posicionar bem esse bebê, mudar a posição, que era o bebê que estava muito reto com o peito. Então, após o posicionamento, quando essa mãe foi orientada a forma correta, né, de colocar o bebê, a gente tem a foto de cima, tá vendo? Com a boca já bem mais aberta, o queixinho que toca o peito, o nariz que tá livre, a bochecha que tá cheia, mais areola sobra em cima, menos areola sobra embaixo. Né? Temos uma boca bem aberta, o bebê alinhado, virado, voltado para o corpo da mãe. Tá? Então, essa é a pega correta, né? Essa imagem aqui é bem clássica, né? E aí já tem tudo isso que a gente falou. Então, evitar que a mãe pegue com essa mão de tesoura, tá? E a pega correta, ela vai evitar a escoriação e a dor, porque não vai ter pressão inadequada, né? Fissura, não vai ter fricção inadequada, promovendo fissura, tá? Então, o que a gente vê aqui, né? Na pega correta, esse bebê, quando ele abre bem a boca, ele pega areola e mamilo e leva para dentro, né, da boca. Quando ele pega de forma superficial, que ele pega só o mamilo, aí sim ele pode fazer uma fricção inadequada, uma pressão inadequada, que vai promover dor e ferimentos, tá? Então é importante o quê? Cabeça e tronco do bebê bem alinhados, que a boca esteja bem de frente para a região ali do mamilo e areola, que o corpo desse bebê esteja próximo e voltado para o corpo da mãe. Se for um bebezinho, né, pequenininho ali, RN, a gente vai apoiar a nádega, se for um bebê maior, a gente vai apoiar pescoço e ombro. É importante que a mãe esteja em posição confortável. Quem é que vai avaliar o conforto da pega? O conforto da posição, é você que vai avaliar? Não, né? Então, assim, o posicionamento é uma escolha da mãe, tá? Então, a gente sempre orienta que o profissional de saúde não exija, né, que a mãe amamente nesta ou naquela posição, que ela precisa ter, né, ali, ela mesma avaliar tanto o conforto da mamada como o conforto da posição, tá bom? Então, ela pode amamentar na posição que ela quiser. Ela pode amamentar deitada? Pode. É importante a gente observar que em qualquer posição que a gente coloca essa mãe, o bebê sempre vai estar deitado. Então, qual que é a diferença dela estar deitada também? O bebê está sempre deitado, tá? Em todas as posições, com exceção da de cavaleiro, que realmente aí o bebê está bem vertical, né? Mas em todas as outras, né? Olha lá, bebê embaixo do braço, bebê no outro braço, bebê tradicional, o bebê sempre está deitado. Então, vamos deixar essa mãe descansar também, né? Se ela se sente confortável, mas tem mães que não se sente confortável em posição deitada. Então, a gente não pode forçar a posição. É muito importante essa orientação de como retirar o bebê da mama, tá? Então, usar o dedo para criar um vácuo para essa mãe tirar o bebê do peito, tá bom? Para quê? Porque assim ela não vai machucar quando ela for tirar o bebezinho do peito. Então, mais uma vez, né, já falei sobre extrair leite, né, que vai evitar engurgitamento, mastite, aumentar a produção e mantém a amamentação quando a mãe voltar ao trabalho, tá? E a orientação que a gente tem que oferecer na volta ao trabalho é essa, né? Não é a introdução da precoce da alimentação. A gente não tem nenhuma vantagem em iniciar a alimentação antes dos 6 meses de idade, né? Então, a orientação que a gente tem que oferecer é sim de que essa mãe, ela retire o leite do peito, tá? Aí coloquei a referência para vocês aqui de onde procurar mais informações sobre essa questão da volta ao trabalho. A melhor forma de oferecer o leite para o bebê é sempre usando copo, tá?
colherzinha de, né, essa colher de, colher, qual foi a colher, né? Evitar o uso de mamadeira.